Foi exatamente no ano de 2014 que fomos a uma festa na casa de uma amiga que recém havia começado a alugar aqui em Sorocaba. Ela tinha acabado de ir embora da casa de seus pais e por isso quis fazer uma pequena reunião. Até aquele momento em que estávamos lá, haviam 5 amigos além dela e eu. Já era de noite e eu tinha assumido que éramos apenas nós, todos com idades entre 20 e 25 anos. Menciono isso porque estávamos do lado de fora, em um pátio compartilhado, e em um momento entrei no banheiro, fiz o que precisava, saí pelo quarto da minha amiga, que era onde o banheiro estava, e vi uma senhora sentada na cama. Fiquei surpreso e disse: "Boa noite, desculpe-me, não a tinha visto." Pensei que poderia ser alguma tia, pois conhecíamos bem a mãe dela. A senhora apenas me olhou sentada na cama e sorriu, assentindo levemente com a cabeça como se estivesse devolvendo a boa noite. Então continuei caminhando. Saí para junto dos outros e contei à minha amiga que tinha visto uma senhora lá dentro, perguntando se era alguma tia dela. Ela me olhou com uma cara de espanto e perguntou se eu realmente a tinha visto. Eu disse que sim, que a vi sentada na cama dela, e achei estranho o jeito como ela me perguntava isso. Ela então nos contou, agora com uma expressão completamente diferente, com um tom de voz que soava muito assustado, que acreditava ter imaginado dias antes que tinha visto uma pessoa andando na casa dela. Isso a assustava porque ela tinha certeza de que alguém estava frequentemente entrando na casa dela. Ela via essa pessoa andando até que um dia falou com essa senhora, que estava na cozinha, enquanto ela estava na sala. Ela viu a mulher parada e depois caminhando em direção à geladeira, até que essa mulher entrou na parede. Mesmo assim, minha amiga insistia que era só sua imaginação e que aquilo que tinha visto não poderia ser real. Quer dizer, até que naquele dia eu também a vi, sem que soubéssemos sobre isso antes. Descrevi a senhora. Uma mulher com cerca de 70 anos, de cabelos grisalhos, não muito magra, com um vestido florido, cabelo encaracolado. E sim, era a mesma. Ela nos pediu naquela noite para que ficássemos com ela, e todos nós concordamos. Outra amiga nossa sugeriu que rezássemos certas orações que a mãe dela tinha lhe ensinado, justamente para que quem quer que estivesse ali encontrasse descanso. Foi o que fizemos antes de dormir, e aparentemente funcionou, porque minha amiga nunca mais viu aquela mulher. Quando consegui o trabalho na cabine de pedágio na BR-050, a primeira coisa que me disseram foi que os turnos da noite eram tranquilos, quase entediantes. Eu não reclamei. A verdade é que eu preferia isso a lidar com o tráfego pesado do dia. Além disso, sempre gostei do ambiente noturno. O silêncio. A estrada vazia, a luz suave dos faróis iluminando a escuridão, era algo quase hipnótico. Naquela noite, como em muitas outras, eu estava com minha colega na cabine ao lado. Não conversávamos muito, mas sempre trocávamos cumprimentos quando alguém passava pelo pedágio. As horas passavam devagar e geralmente tínhamos apenas 1 ou 2 carros por hora. Não era incomum reconhecer as pessoas que passavam por ali. Gente que fazia rotas longas, motoristas de caminhão ou apenas condutores que preferiam dirigir à noite para evitar o calor do dia. Eram cerca de 2 da manhã quando eu a vi. Um carro pequeno se aproximava lentamente. Era um Uno antigo. O motor parecia pedir arrego, mas não foi isso que chamou minha atenção. Foi a motorista. Eu a reconheci instantaneamente, embora não pudesse me lembrar quando foi a última vez que a vi. Talvez ela tivesse passado por ali antes, em outro turno. Não sei, mas algo em seu rosto me parecia familiar. Ela parou em frente a mim. Era uma mulher de uns 60 anos, com o cabelo grisalho preso em um rabo de cavalo.
Seu rosto parecia cansado, como se ela estivesse dirigindo por horas sem descanso. Cobrei o pedágio e ela sorriu, mas foi um sorriso estranho, forçado. Devolvi o troco e, sem dizer mais nada, ela continuou seu caminho. Eu a observei pelo retrovisor até as luzes traseiras do carro desaparecerem na escuridão. Tudo parecia normal, mas algo não me deixava tranquilo. E não era apenas o jeito como ela sorriu. Havia algo mais. Talvez fosse a solidão do turno da noite começando a brincar com a minha mente. Cerca de 1 hora depois, minha colega me chamou da cabine ao lado. "Ei, você está vendo aquilo?" Ela perguntou, apontando para a estrada. Olhei na direção que ela indicava e vi uma figura se aproximando a pé pelo acostamento. Naquele horário, não era comum ver alguém andando por ali, muito menos no meio do nada. Observei mais atentamente e senti um calafrio ao perceber que era uma mulher. Conforme ela se aproximava, meus olhos começaram a distinguir mais detalhes. Seu cabelo grisalho preso em um rabo de cavalo, seu rosto pálido e seu andar lento, como se cada passo lhe exigisse um enorme esforço. Custava acreditar, mas era a mesma mulher que havia passado de carro apenas 1 hora antes. Fiquei muito surpreso ao perceber, e minha colega também notou. "É a mesma senhora, não é?" Ela me perguntou. Eu assenti em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Seu carro poderia ter quebrado mais à frente, e agora ela vinha andando em busca de ajuda. Parecia lógico, mas algo não se encaixava. Ela se movia de uma forma estranha, como se estivesse desorientada, e o mais perturbador era seu rosto. Ela estava chorando. Não era um choro normal, era um choro descontrolado, doloroso. A mulher continuou andando em nossa direção sem dizer uma única palavra, apenas com aquela angústia marcada em seu rosto. Decidi sair da cabine. Tinha que descobrir o que estava acontecendo. Talvez ela precisasse de ajuda. Atravessei a estrada, mas antes que pudesse alcançá-la, um caminhão se aproximou de uma das cabines. As luzes brilharam com força, me cegando por um instante, e o barulho do motor parece até que me despertou naquele momento. O caminhão parou bem entre a mulher e eu. Quando passei ao redor do veículo, a mulher já não estava mais lá. Eu a procurei, virei a cabeça para todos os lados, mas não havia sinal dela. Ela não poderia ter ido muito longe, mas havia desaparecido como se a terra a tivesse engolido. Voltei para minha cabine desconcertado. Minha colega me perguntou se eu a havia encontrado, e quando eu disse que não, que ela simplesmente havia desaparecido, ela também não soube o que dizer. Ambos ficamos em silêncio pelo resto do turno. Cada um em seus próprios pensamentos, tentando dar sentido ao que acabávamos de presenciar. A noite continuou sem mais incidentes, mas aquela imagem da mulher chorando ficou gravada em minha mente. Não consegui dormir bem quando cheguei em casa, e no dia seguinte me senti mais cansado do que o normal. Horas depois, quando voltei para o turno da noite, fiquei sabendo da notícia. Um colega que trabalhava durante o dia me contou que havia ocorrido um acidente trágico na estrada, a poucos quilômetros de onde eu trabalhava. Um carro havia saído da pista e colidido contra um poste. A condutora, uma mulher com cerca de 60 anos, morreu instantaneamente. Meu sangue gelou ao ouvir a descrição. Era ela, a mulher que havia passado pela minha cabine na noite anterior. Como era possível que ela tivesse morrido naquele acidente se a vimos andando depois? Não fazia sentido. Voltei a revisar as câmeras de segurança da cabine, procurando alguma prova de que não estávamos loucos. Lá estava o carro da mulher quando ela pagou o pedágio. Mas as gravações da hora em que a vimos caminhando, não aparecia nada. Nenhuma imagem da mulher andando pela estrada. Apenas o caminhão chegando e eu andando em círculos como um idiota, procurando por alguém que não existia. A única explicação que consigo encontrar, por mais absurda que pareça, é que o que vimos naquela noite não foi mais do que um eco, uma espécie de reflexo
do que havia acabado de acontecer. Talvez sua alma, perdida e confusa, tenha passado por ali depois que seu carro se chocou mais adiante. Desde então não consigo parar de pensar nela, em seu rosto desfigurado pelo choro ou em seu estranho desaparecimento atrás do caminhão. Só espero que agora ela esteja em paz. Seja o que for, aquela noite me mudou. E embora eu não possa explicar o que aconteceu, uma parte de mim estará sempre vigilante a esses fenômenos. Boa tarde. Quero compartilhar minha história que está acontecendo recentemente. Sei que pode soar muito fictício o que vou relatar, mas na verdade está acontecendo. Gosto muito do tema paranormal e tudo o que está relacionado a ele, mas sou daquelas pessoas que só acreditam depois de passar por isso. Para começar meu relato, devo dizer que tudo começou com um relacionamento à distância que tive com uma garota. Não vou dizer de qual estado ela era nem seu nome para evitar problemas, mas a conheci em 2020. Ficamos bons amigos, embora tenhamos perdido o contato por um tempo. Voltamos a conversar em agosto de 2023, e mesmo sendo um relacionamento à distância, nos dávamos bem. Ela até planejava vir me ver, mas no fim não foi possível por alguns imprevistos. Para não tornar o relato muito longo, mencionarei que ela tinha problemas de ansiedade e depressão, e várias vezes tentou tirar a própria vida. Eu sempre conversava com ela para tentar dissuadi-la, mas tudo mudou quando nosso relacionamento terminou. Por causa de problemas com um familiar dela, decidimos terminar a relação no início de agosto. No entanto, parece que ela não suportou o término e decidiu tirar a própria vida. Antes de fazer isso, ela me ligou. Conversamos. Tudo parecia normal e essa foi nossa última conversa, pois 2 dias depois fiquei sabendo que ela tinha feito o que fez. Embora, na nossa última conversa, ela tivesse dito que iria seguir em frente. Depois da morte dela, me senti muito mal, embora soubesse que não havia muito o que eu poderia ter feito. No entanto, durante a primeira semana, comecei a sonhar com ela. Eu a via, mas ela não falava. Só sorria para mim. Atribuí isso ao fato de estar sentindo falta dela, mas os sonhos não paravam. Depois de alguns dias, parei de sonhar com ela, até que numa noite senti que alguém me observava. Devo esclarecer que tenho o sono muito leve, então qualquer barulho mínimo me acorda. Faz meses que comecei a acordar por volta das 2 ou 3 da madrugada. Numa dessas noites, ao abrir os olhos e olhar para a entrada do meu quarto, onde vale mencionar que não há porta, vi alguém me observando. Pensei que fosse minha irmã mais nova e perguntei: "O que houve? Está tudo bem?" Como não obtive resposta, esfreguei os olhos e, ao olhar de novo, não havia ninguém. Naquele momento, não me assustei porque não relacionei com nada paranormal. Decidi dormir de novo, mas isso aconteceu por mais 2 noites. Na segunda vez, vi algo na janela do meu quarto. Ouvi também uma voz que dizia: Chris, me ajuda!" Acordei vendo que era minha ex-namorada. Ouvi de novo, mas agora num sussurro: "Chris, me ajuda, por favor, está muito escuro." Nunca tinha ficado tão assustado, mas aquela madrugada foi diferente. Quis me levantar, mas o choque não permitiu. Também não rezei. Não tenho certeza se realmente aconteceu ou se foi um sonho, mas o resto do dia fiquei muito pensativo. Na terceira noite decidi ficar acordado até tarde para ver se algo acontecia. Adormeci por volta da 1h30 e acordei sentindo que algo estava sobre mim. Não conseguia me mexer e também não quis me virar porque sabia que havia algo ali. Pensei que fosse um sonho, mas não era. Passou um tempo até que recuperei os movimentos e suponho que tenha sido a famosa paralisia do sono. O quarto, naquele momento, estava muito frio. Não sabia o que dizer.
Foi difícil pegar no sono de novo. Deixo claro que isso aconteceu num domingo de madrugada e nunca mencionei nada aos meus pais, pois sabiam o que tinha acontecido com ela e não queria que pensassem que eu estava louco. Desde então só ouço sussurros. Às vezes sinto que alguém me observa. Talvez, com tantos pensamentos, me lembrei que ela me disse uma vez que nem morta me deixaria ir, e suponho que isso esteja acontecendo. Não procuro que acreditem em mim. Sei que é difícil, mas precisava contar isso. Nem minha família, nem meus amigos sabem. Nem mesmo meus amigos mais próximos. Não sei o que fazer, pois a cada vez que ela se manifesta é de uma forma diferente. No dia 30 de setembro deste ano, senti que ela me tocou com uma mão muito fria. Foi uma sensação estranha e aterrorizante. Nunca tinha sentido tanto medo. Não quero recorrer a alguém que entenda desses assuntos para me ajudar, e também não sei se ainda existem pessoas assim na minha cidade. Nos últimos dias, tenho ouvido sussurros e risadas, até mesmo lamentos pedindo ajuda. Sinto que estou ficando louco. Às vezes me pergunto se realmente é ela, porque quando se manifesta só ri ou chora, e não sei o que ela quer. A cada dia me sinto mais esgotado, sem energia, e ao escrever isso, sinto neste exato momento ela na beira da minha cama. Como disse, não sei se é ela ou outra coisa. Não sei se alguém vai acreditar em mim, mas precisava compartilhar minha história. Obrigado pela atenção. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sempre gostei de dirigir à noite. Há algo na tranquilidade da estrada, no barulho constante do motor e no brilho das luzes que iluminam apenas alguns metros à frente. Para mim é o momento perfeito para pensar, desconectar-me de tudo e aproveitar a jornada. Naquela vez eu estava animado porque ia visitar meus pais. Não os via há meses e as férias pareciam o momento ideal para passar um tempo com eles. O plano era simples. Uma viagem de 8 horas pela estrada nos Estados Unidos até chegar à pequena cidade onde eles moravam. Normalmente eu seguia a rota principal, mas naquela noite, enquanto olhava o mapa no meu celular, vi um caminho que parecia encurtar o trajeto. Era uma estrada de terra, mas isso não me preocupava muito. Dirigir por esses caminhos não era algo que me assustava, e o mapa indicava que eu economizaria quase 40 minutos de viagem. Então, sem pensar muito, peguei esse desvio. No início, tudo parecia normal. O caminho era um pouco irregular, mas nada fora do comum. Eu confiava no GPS e continuei em frente. No entanto, depois de um tempo, comecei a notar algo estranho. O traçado do caminho desapareceu do mapa no meu celular. Apenas aparecia um ponto, minha localização. O resto do caminho simplesmente deixou de existir. Tentei atualizar o aplicativo, mas não tinha sinal. Isso era estranho, pois naquela área sempre havia boa cobertura. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, como se esperasse que o mapa reaparecesse magicamente. Mas nada mudou. Senti-me um pouco de nervosismo. Sim, mas decidi continuar. O caminho deveria me levar de volta à estrada principal mais cedo ou mais tarde. À medida que avançava, o terreno ficava cada vez mais acidentado. As pedras, os buracos e as irregularidades da estrada dificultavam a direção. Sentia os pneus batendo em cada obstáculo e precisei reduzir a velocidade para não danificar o carro. Já fazia quase meia hora que eu estava naquela situação quando, à distância, vi uma luz. Fiquei um pouco aliviado ao ver uma casa com as luzes acesas. Era estranho encontrar uma casa tão isolada, mas pensei que poderiam me ajudar a encontrar a saída. Quando me aproximei mais, vi um casal de idosos sentado na varanda.
O homem e a mulher estavam vestidos de uma forma estranha. Não parecia uma vestimenta de época antiga, mas também não era uma roupa moderna e comum. A mulher usava algo que parecia um vestido longo, mas como se fosse feito de algum tipo de pele sintética, e o homem usava um traje de uma única cor, que parecia ser de uma peça só. Muito estranho. O que me deixou ainda mais desconfortável foi a música que saía de um rádio antigo ao lado deles. Era uma melodia antiga. Arrisco dizer que era quase perturbadora, mas pensei que não havia motivo para me preocupar. Eram apenas pessoas idosas. Então estacionei o carro e desci. Pedi desculpas enquanto me aproximava da varanda. O homem se levantou lentamente com uma expressão vazia. Eu me perdi no caminho e meu telefone parou de funcionar. Só quero saber como chegar à estrada principal em direção a Montana ou se estou perto de alguma cidade. O homem me olhou fixamente, como se não entendesse uma única palavra do que eu estava dizendo. A mulher, sentada atrás dele, não tirava os olhos de mim, mas não dizia nada, apenas observava. Preciso saber como chegar à estrada para Montana. Perguntei, esperando que ele me ajudasse, mas sua resposta me deixou arrepiado. O que é Montana? Ele perguntou completamente sério. Fiquei em silêncio, esperando que ele dissesse que era uma piada, mas não havia nenhuma expressão de humor em seu rosto. O homem não parecia entender esse nome nem onde ficava. Eu não sabia o que dizer. Tudo o que saía de sua boca me fazia sentir mais desconfortável. Finalmente, com os pelos arrepiados, agradeci pela ajuda e voltei para o carro, pensando em como essa interação foi doida. Liguei o motor e continuei dirigindo por aquele caminho, na esperança que ele acabasse logo. A última coisa que vi pelo retrovisor foi o homem parado na varanda, olhando para mim com a mesma expressão vazia. A música do rádio continuava tocando, mas cada vez mais distante. Depois do que pareceram horas, finalmente cheguei à estrada principal. Havia uma placa indicando o nome do estado e a distância até a próxima cidade. Juro, que sensação boa senti, pois eu já me sentia em um lugar familiar, onde as pessoas falavam com coerência e onde as coisas, embora imperfeitas, faziam sentido. Cheguei à casa dos meus pais sem contar nada do que havia acontecido. A verdade é que eu nem sabia como explicar. Parte de mim pensava que talvez estivesse muito cansado, que talvez eu não tivesse me expressado bem com o senhor, mas isso parecia muito improvável. A sensação de confusão não desapareceu. Durante os dias que passei com meus pais, eu não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Quem eram aquelas pessoas? Por que não sabiam que Montana era um estado? Decidi que a única maneira de tirar essa dúvida era voltar lá. Então, uma manhã antes de retornar para casa, decidi pegar aquele desvio novamente. Eu queria encontrar a casa, ver aquelas pessoas de novo e tentar entender o que havia acontecido. Dirigi até o local onde lembrava ter pego o desvio, mas quando cheguei, o caminho não estava mais lá. Onde antes havia uma estrada de terra, agora só havia vegetação densa, mata. Não havia sinal algum daquele caminho, da casa ou dos idosos. Tentei procurar no meu telefone o trecho de estrada que havia visto antes, mas o mapa também não mostrava nada. Era como se aquele lugar nunca tivesse existido. Fiquei parado em frente à vegetação por um tempo, tentando processar o que havia acontecido. Não havia nenhuma explicação lógica. Eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido, mas tudo indicava que, de alguma forma, eu havia cruzado para outro lugar, uma realidade que eu não deveria ter conhecido. Finalmente voltei para o carro. Enquanto dirigia de volta para casa, não conseguia parar de pensar nisso. Talvez tenha sido uma alucinação, ou talvez eu realmente tenha entrado em algum tipo de realidade alternativa. Não sei. A única coisa que sei é que desde então vejo nossa realidade com muito mais mistério, sabendo que conhecemos nossa existência muito menos do que acreditamos.
Morei por alguns anos em uma vila, aqui no interior de Minas, e durante esse tempo tudo foi tranquilo. Eu tinha apenas uns 4 vizinhos e a vila não era muito grande. Comecei a morar lá no início de 2019, sozinha. Na época eu tinha 26 anos e, como trabalhava relativamente perto, era excelente para mim. No ano seguinte, já sabem o que aconteceu com a pandemia. E bom, trabalhei de casa e assim se passaram os meses, todos isolados. Era raro nos primeiros meses ver meus vizinhos, mas eu os ouvia. Lembro que por causa da liberdade de horários eu podia trabalhar durante a noite sem problemas. E foi aí que notei que, tarde da noite, a vizinha ao lado, que morava com o marido, começava a tossir. Parecia que a tosse a acordava durante a noite, e era uma tosse horrível. Como estávamos todos alarmados com a ideia de estar perto de alguém doente, eu saía ainda menos e fiquei preocupada, já que esses vizinhos eram super queridos. Eles não eram muito velhos, deviam ter cerca de 50 anos. Conforme as semanas foram se passando, havia dias em que eu a ouvia tossindo e outros em que não, mas sempre era à noite. Durante o dia eu conseguia ouvir os vizinhos se falassem alto ou algo assim. Por isso notei que era à noite que a ouvia tossir desse jeito. Pensei que talvez fosse por causa da friagem. Eram essas as coisas que se passavam pela minha cabeça enquanto a ouvia tossir. Calculo que tenha ouvido isso por umas 3 semanas. Algumas noites sim, outras não. Uma manhã precisei sair para pegar um pedido que tinha feito há algum tempo. Atravessei a viela, saí e encontrei o vizinho, o homem do casal que morava ao lado. Cumprimentei de longe, nós dois de máscara, e conversamos um pouco. Perguntei sobre a esposa dele, se a tinha levado ao médico, porque já fazia tempo que eu a ouvia tossindo. De verdade, nunca tinha ouvido alguém tossir daquele jeito. Ele me olhou e eu achei que talvez tivesse se ofendido com a pergunta, porque ele tinha uma expressão que eu não sabia dizer se era de aborrecimento ou confusão, mas por outro lado, eu sabia que ele entendia que minha preocupação era sincera, porque me preocupava com os dois. Depois ele me perguntou, um pouco desanimado e em voz baixa: "Desculpe, mas quando foi a última vez que você a ouviu tossir?" Eu respondi que foi justamente na noite anterior e disse que, se precisassem de ajuda, eu tinha uma amiga enfermeira que poderia vir para vê-la. Ele então me disse: "Tânia, minha esposa, faleceu há 1 mês. Sinto muito não ter te contado, mas não foi fácil para mim. Nós dois pegamos Covid, mas ela não resistiu. Eu a levei para o hospital no primeiro dia, mas tenho estado completamente sozinho aqui desde então." Meu chão desabou. Ofereci minhas condolências, segurei o choro, disse algumas palavras e fui para casa. Quando entrei, comecei a me perguntar: quem eu estava ouvindo? A única vizinha mulher que poderia ter uma voz parecida morava na penúltima casa, e não era possível ouvi-la do jeito que eu ouvia a minha vizinha ao lado. Mas então, por que eu continuava ouvindo se ela já não estava mais lá? Isso irá me marcar pelo resto da vida. Quando comecei a alugar uma casa em uma vila aqui em Santa Catarina, no México, lá pelo ano de 2005, o proprietário, no momento de me acompanhar para entregar as chaves, me disse algo que, para ser sincero, eu achei que ele estava tirando com minha cara. "Pois bem, Josias, aqui estão as chaves, cuide-se bem. E por último, mesmo que você acredite ou não, vou lhe aconselhar que, se chegarem a bater na sua porta à noite, antes de abrir, pergunte quem é, para ver se é um vizinho ou não, porque você vai achar que eu sou maluco, mas é muito importante. Se ninguém responder, não abra. Vá se deitar. Se acredita em Deus ou em quem quer que seja, reze, mas não abra." Eu rapidamente entendi que ele estava se referindo a algo paranormal, o que achei estranho ele comentar comigo apenas naquele momento. Então perguntei a que ele se referia.
Queria saber bem se estava entendendo direito, embora com aquele comentário de rezar, ele já tinha dito tudo. Só recomendo que antes de abrir, não olhe. Apenas pergunte em voz alta quem é. Naquela época eu estava mais do que animado por uma promoção que eu tinha acabado de receber no trabalho e não dei nenhuma atenção. E sim, eu acredito no paranormal, mas para ser sincero, não sou medroso. Minha mente estava em outra coisa. Gosto desses temas, mas eles não me tiram o sono. Fiquei lá por 2 meses, sem nada de estranho acontecer, conhecendo os vizinhos das 5 casas que havia por ali. Embora não os visse com frequência, já sabia os nomes deles. Tínhamos trocado algumas palavras em mais de uma ocasião, e nenhum deles me contou nada do que o proprietário tinha dito, então achei que era uma brincadeira dele. Ou talvez fosse verdade o que diziam, mas já não acontecia. Sei lá. Foi já no mês de setembro, numa noite, por volta das 4 da manhã, que ouvi meu vizinho ao lado da minha casa começar a gritar, mas de um jeito assustador. Eu o ouvia através das paredes, e pelo que conseguia escutar, ele gritava para que fosse embora, que não era daqui, que Deus e não sei o que mais. Depois comecei a ouvir a porta dele sendo batida. Eram portas de metal, então faziam muito barulho. Naquele momento não me lembrei do que o proprietário tinha me contado. Eu estava assustado, parecia que alguém queria entrar na casa dele. O homem estava muito bravo, e os golpes na porta eram tão fortes que nem pensei em algo paranormal. E de repente tudo ficou em silêncio. Passaram-se uns 30 segundos e ouvi mais distante, mas ainda dentro da vila, algum outro vizinho gritando também, com raiva. Era outra voz, mas não conseguia entender o que dizia, mesmo estando perto da janela. E também estavam batendo na porta dele, tão forte quanto no do vizinho, e novamente tudo ficou em silêncio. Não demorou muito para amanhecer. Não consegui dormir pensando no medo de que talvez alguém estivesse tentando entrar nas casas, embora fosse difícil que alguém desconhecido tivesse conseguido entrar, a menos que tivesse pulado o muro. Mas os muros eram daqueles que, para garantir mais segurança, tinham cacos de vidro de garrafas para impedir que alguém subisse por ali. No dia seguinte, como era domingo, descansei. Saí ao meio-dia para ver se algum dos vizinhos estava lá fora e perguntar o que havia acontecido. E sim, encontrei o da casa depois do meu vizinho ao lado. Me aproximei e perguntei o que tinha acontecido na noite anterior. Ele me perguntou se o proprietário tinha me contado sobre as batidas nas portas à noite. Só então me lembrei e disse que sim, perguntando se tinha sido aquilo e quem fazia aquilo. O vizinho me disse que sim, que era isso, perguntando se não tinham me incomodado na noite anterior. Respondi que não, e ele olhou em direção à minha casa, começou a caminhar até a minha porta e me mostrou um tipo de papelzinho com uma oração e desenhos de não sei o quê. Nunca tinha visto aquelas imagens, pareciam de santos, mas numa impressão borrada. Isto com certeza foi o proprietário que deixou para você, e ainda bem que deixou. Não tire ou coloque por dentro da porta para não voar ou molhar. Eu não tinha visto aquele papelzinho que tinha apenas uns 5 centímetros. Era muito pequeno e estava colado aos pés da minha porta. Depois o vizinho me disse que o deles havia sumido e que provavelmente por isso foram incomodados na noite anterior. Não entendi muito do que ele estava falando, e ele me contou que o que incomodava as pessoas lá era uma fumaça preta que saía do fundo e que eles precisavam gritar com raiva para que soltasse as portas, porque ele as abria se não estivessem vigiando. Disse que os vizinhos é que batiam forte nas portas para que ele fosse embora, e que um vizinho que morou lá há muito tempo foi quem contou ao proprietário que era uma fumaça preta, que estava longe de ser uma pessoa. Ele ficou muito mal depois de ter visto aquela coisa, e nunca mais foi visto por lá. Esse vizinho me recomendou que eu guardasse aquele papelzinho.
que era como uma proteção que o proprietário havia deixado para mim, e me disse o mesmo: que se batessem na minha porta, eu perguntasse quem era antes de abrir. Eu continuei alugando lá por 1 ano e em outra ocasião, além dessa que contei, ouvi os vizinhos nervosos, gritando de madrugada e batendo nas portas. Era muito ruim saber que era porque algo assim estava tentando entrar nas casas deles, mas como eu sempre mantive aquele papel colado do lado de dentro da porta, nunca me aconteceu nada. Depois encontrei uma opção melhor e me mudei de lá, sem nunca mais saber nada sobre aquele lugar. Me chamo Josuel e, como muitos aqui na comunidade, creio eu, vivi experiências que nem sempre consigo explicar. Esta é uma dessas histórias que nunca esqueci, e mesmo que já tenha se passado 22 anos, a sensação de desconforto ainda está presente toda vez que me lembro daquela noite na estrada. Minha esposa Fernanda e eu tínhamos planejado uma longa viagem para visitar alguns amigos que moravam em outro estado. Decidimos fazer o trajeto à noite, pois as estradas estariam vazias e eu gosto de dirigir no escuro. A viagem estava tranquila até que, depois de várias horas, começamos a sentir fome. Não era nada urgente, mas ambos sabíamos que teríamos que parar em algum momento para comer algo. Depois de dirigir um pouco mais, vimos um pequeno estabelecimento à beira da estrada. Não era nada impressionante, apenas uma placa rústica que dizia o nome dos alimentos em letras desgastadas e algumas luzes que ainda estavam acesas. Parecia um daqueles lugares que durante o dia você passaria direto sem nem notar, mas na escuridão da estrada parecia uma opção conveniente. Perguntei a Fernanda se ela queria descer comigo, mas ela estava cansada e preferiu ficar no carro. "Me traga qualquer coisa", disse ela meio sonolenta. Estacionei o carro em frente ao local e desci. Desde o momento em que coloquei o pé no chão, algo parecia estranho. Não sei explicar exatamente em palavras, mas o ambiente estava diferente. O ar tinha um cheiro estranho, algo que me lembrava carne podre, misturado com o inconfundível odor de enxofre. A princípio pensei que fosse apenas minha imaginação, mas quando abri a porta do local, o cheiro se intensificou. O interior do lugar estava escuro. Havia apenas algumas luzes fracas penduradas no teto, iluminando algumas mesas vazias. Não havia ninguém à vista, mas o que mais me incomodava era uma música estranha que tocava ao fundo. Era um tipo de melodia que eu nunca tinha ouvido antes, como se tivesse saído de um rádio de outra época. Fiquei parado na entrada, sem saber se deveria entrar ou não. Foi então que ouvi uma voz rouca atrás de mim. "O que deseja?", perguntou alguém. Virei-me rapidamente e lá estava ela, uma senhora parada atrás do balcão. Sua aparência me assustou. Não era apenas sua idade, era algo mais. Seus olhos, fundos e sem brilho, pareciam não ter vida, e sua pele negra parecia brilhar. Disse que só tinha entrado para usar o banheiro, mas que já estava de saída. No entanto, algo na sua energia me causava uma péssima impressão. Havia algo sombrio em sua presença. Tudo nela vibrava com uma sensação que revirava meu estômago. "E por que não entra?", ela perguntou com uma voz que soava cada vez mais pesada, como se estivesse zombando de mim. "Não, já estou indo. Minha esposa está me esperando", respondi, tentando manter a calma. Mas então, com o mesmo sorriso, ela disse: "Então traga-a também." Aquela frase me atingiu como um balde de água fria. Não pensei 2 vezes. Virei-me e saí do local o mais rápido que pude. Enquanto corria em direção ao carro, notei que havia um homem parado perto de Fernanda. Meu coração disparou. Era um senhor idoso que falava com ela pela janela. Ele não parecia agressivo, mas depois do que eu tinha acabado de vivenciar naquele local, eu não sabia o que esperar.
Aproximei-me rapidamente e o homem me olhou fixamente. Vocês precisam ir embora daqui, disse ele quase em um sussurro. Fernanda o olhava confusa, sem entender o que estava acontecendo. Eu também não sabia o que pensar. O homem continuou. Essa velha, todos na cidade a conhecem. Ela é perigosa, pratica magia negra. Há pessoas que desapareceram depois de comer aqui. Ninguém diz nada porque tem medo. Fiquei paralisado por um segundo. O homem falava com tanta convicção que eu não podia ignorá-lo. Ele nos contou que no último ano vários viajantes desapareceram naquela estrada e que alguns acreditavam que a velha usava a comida do local para envenená-los. E depois, bem, ninguém sabia exatamente o que ela fazia, mas os desaparecimentos eram reais. Vocês façam o que quiserem, eu só queria avisá-los, disse o homem antes de se afastar lentamente em direção à sua caminhonete. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Fernanda me olhava sem entender completamente o que acabara de acontecer. Eu também estava sem entender, mas uma coisa estava clara. Precisávamos sair dali. Subi no carro imediatamente e liguei o motor. Antes de partir, olhei pelo retrovisor e vi o local uma última vez. A luz ainda estava acesa e a música continuava tocando, cada vez mais distante à medida que nos afastávamos. Dirigi o resto da viagem em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. A imagem da velha e sua voz rouca ainda ecoavam na minha cabeça. Não havia dúvida em minha mente de que havia algo terrivelmente errado com aquele lugar. As palavras do homem me deram uma explicação, mas também me deixaram com mais perguntas. Anos se passaram desde aquela noite e a história do local desapareceu. No entanto, algum tempo depois, ouvi dizer que a velha tinha morrido. O mais impactante foi que, após sua morte, a polícia local descobriu provas de seus atos. Encontraram restos humanos e evidências de rituais na parte de trás do local. A comunidade havia guardado silêncio por anos, por medo, mas uma vez que ela não estava mais lá, as suspeitas se confirmaram. Nunca voltei a passar por aquela estrada, e embora agora eu saiba o que aconteceu, a sensação de ter estado tão perto de algo tão sombrio ainda me perturba. O que nos salvou naquela noite foi o aviso daquele homem. Se não tivéssemos saído a tempo, não sei o que teria acontecido. Finalmente era outono, o que para mim significava a temporada de acampamento. As florestas ao redor daqui ficam amarelas e laranjas, e o ar é fresco e limpo, com uma leve brisa. Eu realmente não sei por que mais pessoas não saem para fora nesta época, mas não reclamo de ter as trilhas só para mim. Este ano fui a uma trilha familiar com um acampamento que estava sempre vazio. Ficava bem no meio da floresta, e normalmente não era tão especial, mas com as árvores nas cores do outono, estava incrível. Quando cheguei, desempacotei e fui logo juntar alguns gravetos para a fogueira. Era por volta das 16 horas, então eu tinha umas boas 3 horas antes do pôr do sol. Eu estava andando pela área, pegando os gravetos mais secos que conseguia encontrar, e em um determinado momento olhei para cima e congelei na hora. Havia um homem parado entre as árvores, talvez a uns 9 metros de mim. Aliás, sou uma mulher. Ele estava apenas me observando com um olhar morto e assustador. O homem era relativamente alto, usava um casaco de flanela e jeans. Acenei para ele, mas ele apenas deu um passo para trás e se afastou. Pareceu simplesmente ir mais para dentro da floresta, em uma direção que eu nunca tinha ido, mas que presumi ser apenas mais árvores. Não sei o que mais ele poderia estar fazendo por ali, além de acampar, então vê-lo andando por aí foi meio perturbador. Fiquei de olho ao redor do acampamento por um tempo, mas com todas as folhas voando ao redor, era impossível ouvir qualquer coisa,
o que não fez a noite mais confortável. Inevitavelmente o sol se pôs. Acendi a fogueira e o que eu esperava ser uma noite tranquila se tornou inquietante e assustadora à medida que a floresta escurecia. Pelo menos eu tinha a fogueira iluminando a área ao meu redor, e embora soubesse que era mais provável que o homem que vi não estivesse tramando nada, ainda assim tinha um mau pressentimento. Não conseguia parar de olhar em todas as direções, e às vezes tinha a sensação de ver a sombra de uma pessoa parada do lado de fora do meu acampamento, mas estava quase totalmente escuro, então não dava para ter certeza. Depois de uma hora, a noite ficou mais fria do que eu esperava, então entrei na minha barraca e me enrolei no saco de dormir. A fogueira foi se apagando lentamente nos 30 minutos seguintes e eu consegui me acalmar o suficiente para adormecer. Acho que não dormi por muito tempo. Acordei muito rápido, como se meus olhos simplesmente se abrissem de repente. Fiquei deitada por um segundo sem saber se tinha acordado por causa de algo ou se apenas acordei por acaso. Tudo o que eu conseguia ouvir eram as folhas soprando contra a lateral da minha barraca e as árvores balançando calmamente ao meu redor, mas então foi como se meus ouvidos captassem de repente o padrão muito específico de folhas sendo esmagadas uma após a outra. Alguém estava andando do lado de fora da minha barraca. Sentei-me e senti o horror tomar conta enquanto começava a entrar em pânico por dentro. Só conseguia pensar em como eu estava vulnerável, sentada dentro da barraca, sem nenhuma maneira de ver o que estava acontecendo ou me defender. Então fiz o que parecia ser minha única opção. Peguei rapidamente minha mochila, abri o zíper da barraca e corri para fora. Quando fiz isso, me deparei com ele, o mesmo homem. Ele estava parado a menos de 2 metros da entrada da barraca, e eu sabia que era a mesma pessoa de antes ao ver aquele olhar morto e vazio. O mais perturbador, no entanto, é que ele nem se mexeu, apenas ficou lá, me encarando. Antes que eu pudesse pensar, me virei e corri para dentro da floresta. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair dali. De novo, estava escuro como breu, e o vento, junto com as folhas estalando sob meus pés, tornava quase impossível ouvir qualquer coisa. Então, sinceramente, não sei se ele me perseguiu ou não. Algo definitivamente estava ao meu lado naquela noite, porque, por sorte, tropecei em uma parte da trilha que reconheci, mesmo no escuro. A partir dali, segui de volta para a estrada. Talvez eu esteja exagerando, mas realmente acho que aquele homem ia tirar minha vida naquela noite. Acho que é apenas um pressentimento, mas de qualquer forma nunca mais vou acampar naquela floresta novamente.